qual é o propósito do discipulado? Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à escola para discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. O primeiro propósito do discipulado é transmitir o Evangelho de Cristo a discípulos fiéis para que conheçam, guardem e ensinem a verdadeira fé bíblica. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O segundo propósito do discipulado é levar os discípulos a viverem em santidade de vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O terceiro propósito do discipulado é demonstrar ao discípulo a necessidade primordial de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 1, versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Temos que preservar a fé nessa batalha espiritual. O quarto propósito do discipulado é preparar o discípulo para fortalecer outros na célula e levá-los à maturidade espiritual, de modo que juntos possam refletir a imagem de Cristo no lar, na sociedade e no corpo de Cristo em geral. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O quinto propósito do discipulado é conduzir o discípulo a uma compreensão e experiência mais profunda do reino de Deus na terra e seu conflito contra o poder de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O sexto propósito do discipulado é aprofundar a experiência que o discípulo tem do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprofundar a experiência do discípulo na comunhão pessoal com Cristo. João capítulo 17, versículo 21 diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Exortando o discípulo a seguir a orientação do Espírito Santo que nele habita. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
estes são filhos de Deus, levando o discípulo ao batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, ensinando o discípulo a orar. Mateus capítulo 9, versículo 7 diz: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos, ensinando o discípulo a jejuar. Mateus capítulo 9, versículo 16 diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ensinando o discípulo a adorar enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O sétimo propósito do discipulado é motivar o discípulo, através das verdades eternas do Evangelho, a dedicar-se sem reservas à evangelização dos perdidos e à pregação do Evangelho a todas as nações no poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esses 7 propósitos deixam claro que o autêntico discipulado enfatiza um viver santo, conhecer a santidade, ser santo, proceder santamente, e não apenas ter uma mera compreensão das verdades ou fatos bíblicos. São questões que envolvem a vida ou a morte, exigem uma resposta e decisão pessoal, tanto do discipulador quanto do discípulo. E se esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para o Discípulo, porque ainda tem muita aula boa vindo por aí. E ao se inscrever, ative a notificação clicando no sino para não perder nenhuma aula aqui da escola. E discípulo, eu quero que você se lembre e entenda sempre que você é sim um discípulo de honra, que você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue a cada dia guardando a sua vida. E até uma próxima aula, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.